Gente, a gente tá aqui com uma pessoa maravilhosa, hiper mega carismática. Pelo sorriso dela, vocês já estão percebendo, né? Que Enorme, Alessandra né? de Carvalho, exato, a marca da Alê, né? Alessandra de Carvalho, a esposa do Gui, mãe da Aninha, da Elô, e esqueci o nome da sua cadelinha, Biju? a Biju. Biju. Tem algum outro animalzinho novo ou não? Só a Biju. Não, novo assim, aqui virou quase um zoológico, né? Ah, Temos 3 gatos, olha, temos 3 galinhas, um galo e a Biju. Ale, é um prazer ter você aqui. Muitas pessoas assim mandaram inbox assim, super feliz, né? Muitas das perguntas que vieram foi a Ale, a nossa Edith Schaefer brasileira. Ai. E eu fiquei muito feliz porque eu acho que se não fosse aquele episódio do Bibotalk falando com você, né, e a Sim. Carol, muitas pessoas não saberiam quem você é. E a gente precisa muito, assim, embora você não esteja assim muito na frente, seja uma pessoa mais de bastidor, mas conhecer você, saber um pouco da sua vida, do seu ministério, acho que é muito importante, né? Eu estava lendo aquele livro do James K. Smith, se eu não me engano, Você é Aquilo que Ama. E lá no prefácio, acho que é no prefácio e na introdução, o James K. Smith ele fala que, embora o ministério do Francis Schaeffer fosse muito conhecido, ele não seria possível sem a Edith. Porque a Edith, a prática dela, a questão da hospitalidade, das liturgias do ordinário, que fazia parte do cotidiano, da vida dela, da casa, foi o que viabilizou o ministério do Francis, né? Então, inclusive o livro do James K. Smith, eu acredito que até é inspirado assim, muito do que a Edith representou para o ministério de Labri. E eu acho que não é tão diferente em relação à sua vida, pelo pouco que eu conheço, né? Porque não havia um Guilherme de Carvalho, Labri Brasil e tudo isso se não tivesse você aí nos bastidores, enfim. Então, é difícil falar da gente. Eu acho que no dia lá com o Bíblia eu falei isso, porque é extremamente difícil falar da gente, né? Bem, eu acho que independente de onde a gente está, como mulher, aí no caso, né? E no caso de Labri, é extremamente importante. Por exemplo, quando a gente foi começar Labri no Brasil e as primeiras vezes que o Guilherme foi em reuniões, nos primeiros momentos ele foi sozinho, né? Vou contar um pouquinho, bem assim por cima, sobre essa nossa história e como que Labri começou na nossa vida, porque às vezes as pessoas têm uma ideia de que a gente chegou chegando, né? E não foi nada disso, assim, foi algo bem orgânico. E é muito interessante você ver Deus nas entrelinhas. Claro, hoje, 12 anos depois, isso é muito forte, né? Naquele momento que você está ali no caminho, você não percebe tanto. Mas uma coisa que, se eu não me engano, o Guilherme estava numa reunião com os trustees, né? Em Labri existem pessoas que... É como se fossem os conselheiros, coisas assim. E algumas dessas mulheres desses trustees estavam presentes. Por exemplo, Tic Kais, o próprio Jock, que é de Rochester, enfim. Andrew Fellows, pessoal, alguns dinossauros aí que a gente tem, né? E uma das coisas que foi perguntado era sobre como eu era, né? Exatamente isso. Como que a sua mulher é? E a gente tinha sido a helper na Holanda. Gente, imagina um lugar que você trabalha. É o Labri da Holanda. Eu trabalhei muito, Guilherme também. E eu falei um pouquinho disso na nossa outra live, né? Live não, no podcast. E aí, antes do Guilherme começar a falar, o Henk, que é até hoje, né, o diretor lá da Holanda, falou, olha, eu quero falar. E foi bem interessante que ele falou sobre o que ele achou de mim, né, ali, a Alessandra, e passei. Que legal. Passamos, né? Então, assim, eu vi, né, você mandou também, tempos atrás, eu fiquei tão feliz.
é muito interessante quando você vê as pessoas vendo o outro em você, né? E eu confesso que é um esforço, mas não é um esforço tipo assim, aquele esforço, eu quero ser essa pessoa. Mas a Edith, ela é, como a Carol falou naquele dia, uma das mulheres que me inspiram, assim como Susana Wesley, 19 filhos, homeschooling. Essas mulheres, elas nos inspiram, né? Então, assim, não sei se eu sou a Edith brasileira, mas a Edith me inspira. Ah, E legal. é bom receber Gente, as olha pessoas. só, deixa eu já deixar uma dica. Tem um episódio no BTcast sobre a Edith Schaefer com a Alessandra de Carvalho. Então procura lá no podcast sobre a Edith Schaefer, que vocês vão encontrar um episódio muito legal. Okay. Ale, a primeira pergunta que eu queria fazer a você é: vocês eram de que igreja ou de que tradição vocês eram? E como foi que vocês conheceram Labri, Schaefer? Como é que houve esse contato? Tá. O Guilherme, ele já era professor de teologia, né? Então, eu diria assim, que eu não sei quando foi. Gente, isso eu estou falando de 1995, tá? Muitos chãos atrás. Então, eu não sei quanto que ele teve a primeira vez que ele teve contato com o Schaefer, mas eu sei que ele já usava Schaefer, a trilogia, ele já usava A Morte da Razão, Deus que Intervém, ele já usava tudo isso nas aulas, então ele já tinha esse contato, né? Mas é aquela coisa longe, né? Sabe aquele autor que você olha e fala, nossa, esse cara aqui, que fantástico. Bem, eu fui ter contato com o Labri no período do chamado Pro-Labri Brasil, né, que eu até falei isso no outro podcast, foi quando um grupo começou a trabalhar para que houvesse um Labri no Brasil. Então, eu tive um contato bem depois, apesar de anos e anos, o Guilherme sempre falava, Alessandra, lê isso, lê aquilo, mas você fica assim, uma hora vai. Então, o meu contato com o Labri foi nesse período do Pro-Labri Brasil, que era um grupo que queria trazer Labri para o Brasil, ok? Você perguntou de onde a gente veio, né? Isso. Ambos, tanto o Guilherme quanto eu, viemos de tradição batista, né? O Guilherme, ele foi consagrado pastor em 97. Já, na verdade, às vezes eu olho e penso, ele já nasceu assim. Né? Eu me lembro dele sendo presidente de mocidade, de adolescente, mocidade, de tudo assim, né? Aquela escada, às vezes a gente pensa que a pessoa já chegou, né? Não, passou por todos os lugares ali dentro da igreja, superintendente de escola dominical. Eu lembro muitas vezes ele fazendo aquelas apostilinhas, porque na nossa igreja não tinha. Então nós éramos de uma igreja batista nacional, tá? De uma igreja batista nacional. Então essa é a nossa origem, de onde a gente veio. E o Guilherme foi pastor nessa igreja durante, não me lembro bem, acho que uns 19, 18 anos. Daí saímos, então dentro desse contexto, nasce Labri na nossa vida, né? A gente foi em 2007, ficamos 2007 fora, Labri da Inglaterra e da Holanda, e no retorno, 2008, tivemos o Sim, começa a Labri, e outras eu diria outras jornadas ministeriais, vamos dizer assim, né? Porque aí começa... Legal. Respondeu? Sim, sim. Se eu não me engano, esse grupo Pro Labri tinha o Gui, tinha o Rodolfo, acho que o Maurício Cunha, né? O Marcos Almeida... Fazia parte desses grupos? Não, era gente demais. Assim, todas as pessoas se conheciam. Nessa época, o Marcos Almeida morava aqui ainda em Belo Horizonte. A Débora, a Branca, ainda não estava. Não fazia parte dele. Não fazia parte dele, da vida dele ainda. O Maurício era do CAD. Ele sim, ele fazia, era um grupo gigantesco, esse Pro Labri Brasil. Se eu não me engano, tinha umas 30 pessoas, cara. Eu me lembro de uma vez que a gente fez como se fosse um
um acampamento na casa do Rodolfo, para a gente saber mais sobre esse Labri, sabe? E veio todo mundo, Marcel, lá que era do CAD também, que tem em São Paulo, o Camargo. Isso. Aí era muita gente. André Tavares, Fernando, Cláudio, todo esse pessoal era pró-Labri Brasil. Ou seja, já começou com Labri, né? Já começou com Retiro, né? É verdade. Cara, você sabe de uma coisa? Eu me lembro, por isso que eu falo assim, incrível essas coisas, né? Eu me lembro da primeira compra que ia ter. Como que a gente entrou? A ideia era fascinante. E a gente sabia que aquilo era algo que a gente queria se envolver, tá? Só que era o seguinte, era um monte de homens solteiros, ou as mulheres estavam distantes, e eu e Guilherme entramos ali para poder cooperar com aquele grupo. Eu sempre fui essa fazedeira de coisas, né? Então, assim, tinha acampamento, eu ia cozinhava assim, para 20, 30, 50, 150 pessoas, estava lá. Então, essa pessoa que você falou, né, dos bastidores, do olhar que você olha assim e fala, uau, ali tá precisando de algo. Eu sempre fui essa pessoa, né? Então, eu fui fazer a compra desse encontro de amigos. Fui fazer essa compra, sabe? Legal. E não tinha ideia na minha vida de quantas compras. Eu acho que eu vou fazer uma conta um dia, vou colocar aí, olha, já fiz tantas compras para Labri nesses anos. Foi fantástico. O Kelvin, ele disse, lembrei do Rodolfo falando, né? Labri são pessoas, né? Sim. Isso é bem legal. Agora, Lê, para quem está ouvindo a gente, que tá legal o Labri, mas o que é Labri? O que é o Labri? O que é que você pode falar? Quais são as atividades do Labri? Sim. Qual é o principal objetivo do Labri? Então, gente, Labri é um centro de estudos cristãos, tá? Onde a gente recebe as pessoas na nossa casa. Por incrível que pareça, todos os Labris, hoje nós somos 11 Labris ao redor do mundo, existe uma coisa que você vai... eu vou falar de outros aspectos, claro, mas a questão da fragilidade que torna com que o Labri seja extremamente, eu acho que não é uma palavra adequada, seja forte, vamos dizer assim, tá? Vocês já me dão ideia de, né, aquela coisa assim, mas faz com que ele persista. Imagine, o Labri começou na década de 50 com Schaeffer, num pós-guerra, né? Inclusive essa semana eu estava fazendo a carta de oração que a gente vai enviar, e eu fiquei imaginando o que Edith escreveu nas suas primeiras cartas pós-guerra, lembrando do nosso contexto. Mas vamos voltar aqui, né? Vamos voltar aqui para o nosso... Senão eu vou abrir nos balãozinhos. Bem, então lá abri um centro de estudo onde a comunhão, a vida em comunidade, essa questão do estudo, tá? Dos porquês, das perguntas honestas, né? Para que as respostas, elas também sejam honestas, né? Isso é uma tradição em Labri, é uma casa, né? Então o Labri é onde eu moro, onde o Guilherme mora, minha família, né? Atualmente aqui nós temos mais um casal, que é Bruna e Daniel, morando na propriedade, né? Eles se juntaram a nós o ano passado. Bem, o que você tinha falado mais? Bruna, sobre as atividades. As atividades, isso, obrigado, valeu. O Labri, ele tem os nanotermos, que são períodos curtos em que as pessoas, elas ficam aqui imersas com a gente. É um período que a gente prepara com muito carinho, né? Eles duram em torno de 10, 15 dias, 20 dias. Nanotermo, exatamente isso. Para nós, 15, 20 dias é um termo pequeno, né? Outros Labris têm termos de um mês e meio, até 2 meses, 2 meses e meio. Então isso depende muito de cada Labri, depende do número de unidades aí que eu estou falando é de obreiros. Então são muitas variáveis que determinam esse período. Então nós temos o nanotermo, ele geralmente acontece em janeiro, é o mais procurado, é onde no Brasil, né, a gente tem mais as férias,
E muitas pessoas programam suas férias, né, no trabalho para poder estar com a gente. Sim. E são poucas vagas, gente, assim. Hoje vocês podem receber quantas pessoas aí? Hoje, com família, porque a gente recebe famílias também, né? Uhum. 24, 26 pessoas são o que nós recebemos aqui na casa, né? Então, os nanotermos acontecem em janeiro, são 2 por ano. Se Deus permitir, nós teremos o nanotermo, se eu não me engano, em outubro, né? Mas isso tudo ainda está, né, tudo suspenso. O ano de 2020 está em suspenso, né? Ô, Ale, então, diga. Eu ia perguntar o seguinte, porque o nanotermo, ele acaba pegando um período em que existem os retiros temáticos, que são um final de semana, né? Sim. Aí como é a rotina de quem vai para o nanotermo? Porque se você fala nanotermo, dá para entender um pouco do retiro também. Sim. A rotina, ela é assim, nós sempre tomamos café juntos, durante o período todo de nanotermo. Então, nós temos ali orações lidas, nós temos alguns momentos da manhã, uma Lécio Divina, tem um momento que nós temos um café da manhã totalmente em silêncio, isso tudo é avisado com antecedência, né, gente? Na noite anterior, a gente fala, olha, amanhã o café é em silêncio, ou então é um café onde nós vamos ter um café que vamos ter uma leitura, tá? Então, assim, é muito interessante essas dinâmicas de práticas espirituais e tudo que vai acontecendo no decorrer do dia. Então, nós temos o café. Ali no café da manhã, uma coisa super legal que isso acontece na vida de Labri é a questão de você se voluntariar para trabalhar pelo menos em um momento durante o dia, né? Então, você vai lavar sempre ou ajudar na preparação, existe ali o voluntariado, a gente levanta a mão e tal. A gente sempre vai colocando para as pessoas isso, essa coisa de se voluntariar. Afinal de contas, é um lugar de comunidade, comunhão. Então não vai ter aquela pessoa assim que você chega e acha que vai cuidar, sei lá, vai ter aquele que vai cuidar e vai lavar o banheiro. Tem um dia que nós vamos fazer isso, né? Mas é todo mundo participando juntos. Então, o período da manhã todo de estudo. Essa biblioteca que vocês estão vendo aqui atrás de mim, depois vou dar um 360 aqui, um 180 para vocês verem ela toda. Um 360, né? Essa biblioteca é do Guilherme. Mas o Labri tem uma biblioteca com os títulos. Então, a pessoa, geralmente, ela vem com uma ideia do que ela quer estudar, né? Isso. Num primeiro momento, ela vai ter uma tutoria, vai ter um mentor aqui durante todo esse período, que vão ser os obreiros, tá? Ou seja, o Guilherme e o Rodolfo, né? Guilherme, Rodolfo. E o Daniel, né? Hoje temos Daniel, eu, Bruna e Vanessa. Sim, isso. Isso. 6 obreiros, Exato. Na verdade, essa divisão se dá de forma aleatória, não significa que mulher vai tutoriar mulher, homem com homem, não. Muitas vezes, eu tutoriando uma mulher, mas sinto que ela tem uma dúvida em algo e falo, olha, bate um papo ali com o Rodolfo sobre esse ponto. Mas aquela pessoa que vai acompanhar aquela pessoa que durante um tempo, geralmente é escolhido pelo Vanessa, Guilherme, né? Bem, período da manhã é estudo. Então, começa às 8h30 da manhã e temos vários COFs, né? Temos um COF da manhã, um COF da tarde, e a pessoa está ali imersa. Nessa tutoria, a gente sempre vai perceber qual é a demanda. Todo mundo que vem para cá, ele vem com uma demanda, tá? E, gente, não é todo mundo que vem porque tá mal. Às vezes a gente tem ideia assim, nossa, eu vou para esse lugar porque eu tô muito mal. Quer dizer, foi o meu caso. Mas isso, não, todo mundo não é assim. As pessoas vêm porque elas querem ter esse tempo, querem conhecer esse espaço, ter essa vivência, né? Então, as pessoas, elas vêm com as suas demandas. De repente, está tudo ótimo, mas eu quero crescer mais. Sabe aquele lugar que você fala, olha, eu preciso de ter... Eu sempre uso isso, eu gosto dessa figura.
aquele lugar que você quer, que você precisa para oxigenar, sabe? Então, acho que o Labri, ele trabalha muito nesse sentido. Ele consegue ter várias esferas dentro de um lugar onde a gente conversa, onde a gente ri, onde a gente ora, onde a gente estuda, onde a gente cozinha junto, onde a gente faz coisas. Assiste filme, né? Ah, muito filme. Adoramos. Tem sarau e por aí vai. E por aí vai. Então, é um tempo muito bom. Na verdade, o que a gente tenta fazer é com que as pessoas percebam que na rotina dela, normalmente, ela pode fazer isso aqui que ela está fazendo. É porque, às vezes, a gente não tem aquele timer. E aí você começa a ter e fala, uau! E você começa a ter essa disciplina, sabe? É um tempo, assim, de conhecer a gente. Esses dias eu vi você postando uma foto de 2013, tá o Josué. Isso. Olha, gente, eu conheci esse pessoal. Gente, isso é muito legal. E outra coisa, muitos amigos de Labri que existem pelo Brasil, por aí, são pessoas que elas eram de um mesmo estado, uma mesma cidade, se encontraram aqui, começaram a pensar juntos, a falar, olha, que legal, vamos encontrar? E encontra para isso que o Labri é. É um tempo de conversa. Por exemplo, pega lá um Morte da Razão, um capítulo dele, olha, eu vou ler, você vai ler. Vamos encontrar um dia na praça, vamos conversar sobre isso, tomar um lanche depois? E aqui começa Brasil, a ter esses laços. Isso é muito legal. Se não me engano, tem o Amigos de Labri Sul, né, que é mais organizado lá. Sim. E tem o pessoal dos Amigos de Labri em Brasília, né? Inclusive, eles vão até marcar uma live com o Rodolfo Amorim, vão estar conversando. Isso. E eles fazem assim mesmo, eles juntam o pessoal que gosta, pega os livros do Schaeffer, da Edith, lê um capítulo, debate, ouve um dos áudios, né, das palestras de Labri que é disponível à venda para quem quiser. E aí eles ouvem e debatem, e assim, a gente tem tudo que é igreja, crente, não crente, é bem legal isso. Né? É uma coisa muito interessante, que eu acho isso importante, pessoal, né, que está ouvindo a gente, Labri realmente é um lugar onde a gente vai colocar, tem as palestras, não falei disso, deixa eu voltar aqui. Então, por exemplo, tem palestra, tem dia que nós temos palestras abertas, palestras fechadas, e são assuntos de Labri, né? Eu quero até convidar você que não conhece muito bem, entra no nosso site, lê sobre nós, o que somos, manda lá um e-mail, enfim, a gente vai te responder, né? A gente quer muito, na verdade, te receber aqui mesmo. Mas gente, temos assim, palestras. Só uma observação, muitas dessas palestras do Labri está no aplicativo The Pilgrim. Então, o pessoal que tem acesso a The Pilgrim tem como você ouvir. Então, você vai correr, vai malhar, põe ali a palestra e dá para ouvir. E só assim, nem o Rodolfo e nem o Gui, que boa parte da situação deles, eles deixaram a coisa curta. São palestras longas, eu amo ouvi-las. Tem uma do Rodolfo e do Guilherme sobre a verdadeira felicidade. E assim, fantástico. É coisa fina. E o que eu ia falar é que às vezes as pessoas vêm com aquela, ou então assim, como que é o grupo de pessoas que vai para a Labri, né? Como se tivesse uma seleção. Como que acontece isso? Como que eu tenho que saber teologia para ficar aí com vocês e tal. Gente, é muito louco. As pessoas vêm para cá, primeiro por causa disso que eu falei, de sua demanda. Quando nós temos os retiros temáticos, esse retiro faz o corte. Vamos ter um retiro, por exemplo, Fontes da Identidade, tá? Sempre tem lá uma sinopsezinha do que vai ser tratado e tal. As pessoas se identificam e vêm para cá. Então, de repente, você tem uma casa onde tem ali um professor universitário, pós-doutor, com um menino que acabou de entrar na faculdade de sociologia, de filosofia ou física. Tem ali alguém da área da saúde. Gente, é muito rico, sabe por quê? E isso sempre aconteceu em Labri, né? Essa diversidade, pessoas que já passaram por aquele caminho, pessoas que estão passando, e faz com que o diálogo, a conversa, o trabalho se torne gostoso, sabe? Então, o eu lembro que faz, né? Esse quando eu fui para o retiro,
Quando eu fui ao retiro, eu tinha ido primeiro para a conferência. Eu conheci o Guilherme Labrie pelo Facebook, né? Conheci o Schaefer pela literatura. Aí eu fui para a conferência. Me apaixonei, né? Uma coisa assim, nunca tem ido para uma conferência. Quem lembra das conferências do Labrie lá em Atibaia, sim, foi algo assim, maravilhoso. E o bom da conferência é que não eram as palestras em si, as palestras eram legais, mas era a vivência, né? Era o pós-conferência, o pós-palestra, era os corredores, na hora do café, na hora do lanche, as conversas. Era uma coisa assim, que estava tudo assim muito interconectado, mas numa informalidade. Então, assim, era algo assim muito bom. Aí eu quero ir agora para o retiro. Em 2013 eu fui para o retiro. O tema era transformação social e cosmovisão. Eu não fui pelo tema, eu fui pelo Labrie mesmo, né? Cara, eu ainda levei um amigo, o Ernesto. Ainda vocês moravam ali na João, acho que é Rua São Pedro. Não, Dom Pedro II. Isso, perto da Avenida Pedro II. Pedro II, era uma ladeira. Heliotrópio. Era a casa do Portão Azul, né? Que a gente sempre associava com aquela música da Lorena, né? Verdade. E ela foi uma experiência, assim, eu lembro, assim, as palestras foram bem legais, mas as coisas que mais me marcaram no Labrie, por exemplo, uma foi a decoração, né? Os jarros com as flores, os quadros, assim, uma coisa bem simples, bem harmônica, e a coisa que mais marcou foi, acabou o Labrie, eu e Ernesto precisamos dormir em BH para pegar o voo logo cedo no dia seguinte, e assim, já tinha acabado, a gente pagou pelo o final de semana e tal, e passou um dia mais, quando a gente acordou, não tinha ninguém. Acho que nem o Guilherme, aliás, que vocês tinham saído, e tinha uma mesa de café da manhã. Até tem uma foto dessa mesa que eu tirei. É verdade. Pela, assim, a forma como eles nos receberam lá foi uma das coisas que mais marcou. E essa questão da hospitalidade, acho que é uma das grandes virtudes da Edith, né? Que acabou sendo uma tradição de Labrie, né, Ale? Então, quando eu estava falando o que eu diria, o que eu falaria sobre Labrie, que em todos os Labries, eu diria, faz parte do DNA, né? É essa questão da hospitalidade. Eu acho que a gente, pela graça, né, conseguimos entender isso bem e executar isso. Na verdade, eu acho que todo mundo tem isso lá dentro de alguma forma, Zé. Não é assim, é simplesmente a gente deixar essa coisa fluir, sair. Claro, dá trabalho. Sim. Não existe nada que não dá trabalho, né? Então, acho que a questão é você ter essa disposição para, né? E isso é uma marca de Labrie muito forte. É essa questão de como a gente recebe as pessoas, né? Então, assim, isso é uma coisa que quando eu fui, foi chocante para mim. E não é só essa coisa, a gente faz isso de alguma forma quando a gente vai receber pessoas, mas isso se torna uma forma de viver, sabe? Sim. Que não está somente ali naquele momento quando a casa está pronta para receber as pessoas. Você tem uma questão de uma hospitalidade dentro, de como você fala, como que você aconselha, como você recebe o outro para rir, para chorar, começa a viver parte de você, né? E sem dúvida, se eu dizer assim, se é algo que às vezes as pessoas perguntam muito assim, o que precisa para ser obreiro do Labrie? Porque todo mundo tem a ideia às vezes que todo mundo tem que ser super Guilherme Rodolfo, cabeção. Glória a Deus que nós temos os cabeções, né? O que precisa para ser obreiro? Gente, eu acho que mais do que... E não que isso não seja importante, é extremamente importante, né? Porque é um lugar pensante. Mas existem duas coisas que eu acho, assim, importantíssimas, tá? Hoje, claro, você vai pegar lá, sei lá quantas palestras tem no The Pilgrim, aí você vai ver os dois falando, mas antes disso, lavou muito banheiro, cozinhou muito, lavou muito prato, tá? Teve tudo isso. Mas duas coisas importantes. Servir e receber pessoas. Sim. E isso assim, é o princípio. Inclusive, se você for parar e pensar no ministério de Jesus, é isso que ele veio fazer, é servir. Então, na verdade, o que a gente faz aqui de uma forma mais bonita, vamos dizer assim, né, na casa, preparando os quartos,
tá fazendo aquilo que a Bíblia fala, né? E a gente pode fazer isso como Labri, né? E a gente pode fazer isso no meu apartamento, que eu tenho um quarto, quando eu recebo uma pessoa uma vez por ano. Então, eu fico muito, assim, feliz quando às vezes a gente recebe as pessoas, e aí ela manda uma fotinha para mim, que a primeira coisa que ela chegou na casa dela é pôr uma plantinha em algum canto, e ela fazia alguma coisa reproduzindo o que ela viveu aqui. Sim. Gente, isso é muito legal, eu fico assim, sabe? É inspirador, é inspirador. Não, inspirador, inspirador, porque é mais do que só essa questão de um lugar pensante. A gente pode fazer tudo isso num lugar só, sabe? Trazendo esse momento de pensar, trazendo essa coisa de receber, de, nossa, andar junto, né? E viver esse cristianismo simples juntos. Eu acho que a gente tem ido bem até então. Que bom. Olha só, vou ler uns comentários aqui, ó. O Bruno Santana diz: Labri é cuidado da lei. Abraço da Vanessa e sabedoria do Gui. O Tiago Guedes, que é aí de BH, Alessandra, amo demais o seu coração. O Matheus aqui de São Paulo, né, que ela é da igreja do Gustavo Arnon, né, acho que ele teve aí um retiro temático com vocês. Ele comentou: queria muito participar de um ano termo, deve ser bom demais. O João Pedro, que é aqui de Alagoas, comentou: quero muito participar de um. A Regina disse: uau, eu queria muito participar. Ela disse: nem que seja para ouvir vocês, adoro. A SG Barnabé disse: um grande beijo, Alê. O Danilo Azer disse: que isso, Alê é top demais, saudades. Danilo. A Tainá Santos disse: minha amiga linda, quanta saudade. Tainá Santos Andrade. Sim, sim. A Maria comentou: parabéns. A Maria Aventura de servir, sensacional, liderança que serve. E, Ale, eu vou botar algumas perguntas. Tem uma da Carol Dulce, né, a esposa do Pedro, que eu achei bem legal. Mas uma curiosidade como pentecostal. Você ora em línguas? Você é carismática? Muita gente, cara, como assim? Você não abriu? A Edith, foi a primeira coisa que eu perguntei ao Rodolfo, né? Lá na antiga casa, assim. Sim, sim. Essa questão, vocês são carismáticos, são sensacionistas? Assim, não. A Edith orava em línguas, eu oro em línguas e tal. E a Lê, como é isso aí? Pois é, cara, eu oro em línguas. Sim, Olha nós somos carismáticos e, sem dúvida, não há como negar essa questão dos dons. A gente hoje não vai criar aqui uma discussão teológica, que hora que é, como é, o batismo... Sim. Mas, todos. Só a experiência. Não, super legal. Você tinha perguntado outra coisa sobre a Carol. Não, daqui a pouco eu vou fazer ok. Não, eu vou mostrar. Aí eu só queria tirar essa dúvida. Não, sim, eu sou extremamente carismática. Tem um cara aqui chamado Augusto Parreira. A Lê canta em línguas. Afinadíssima. Por aí. Já aconteceu, sim. Eu tenho realmente alguns momentos que há manifestação do Espírito Santo, né, ali na comunidade. Já aconteceu algumas vezes, sim. Eu já ouvi cada história e, rapaz, eu tenho que ir para a Esperança logo, hein? Então, a Esperança é uma igreja reformada, mas carismática. Glória a Deus. Olha só, a Lara Thomas, ela comentou assim que eu terminar minha quimioterapia, tô indo aí, hein, Alê? Isso é outra coisa que eu quero conversar com você, mas daqui a pouco. Vou botar aqui as perguntas. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Tá. A da Carol, a esposa do Pedro, ela perguntou o seguinte: como conciliar um lar pastoral em meio a uma agenda muitas vezes cheia? Sim, isso é um desafio, né? Ser mulher de pastor. Tem até nas perguntas que você me mandou, alguém perguntou sobre isso, sobre essa coisa de ministério. Sim. Eu acho que uma coisa que... Aí eu vou passar para a questão da esperança, né? Quando a Esperança começou, foi muito interessante, porque uma das coisas que o Guilherme colocou é que eu, como esposa dele, eu não estava indo no pacote, não.
Ele era o pastor da igreja, tá? Então, o que ele estava fazendo com isso? Literalmente, ele estava ali me protegendo, né? Gente, a igreja é um lugar onde as pessoas vão com suas histórias, com as suas ideias, com suas crenças, de onde veio. Então, ali as pessoas têm uma série de formas de pensar. E essa figura, né, que é a mulher do pastor, que eu acho que todo mundo deve talvez ter tido alguma experiência com ela, boa ou ruim, né? Eu me lembro que eu já cheguei, eu estava num período ruim da minha vida, quando a esperança começou. Tem muito a ver aí com a minha ida para o Labri. Um outro momento a gente pode fazer um outro encontro e contar mais sobre isso. Mas quando chegou ali, eu ainda estava numa situação muito ainda desgastada, por causa da igreja antiga que a gente tinha acabado de sair, né? Tem pessoas que saem de algumas igrejas de uma forma menos traumática, vamos dizer assim. A nossa não. A nossa saída não foi uma saída, eu diria, das melhores possíveis, porque havia muitas coisas envolvidas, né? Família, uma série de coisas, enfim. Então eu não estava muito bem nesse momento. Então quando a gente chegou na esperança, demorou um pouquinho para se ajustar e tal, mas o Guilherme sempre colocou algumas cercas, né, os boundaries, ao meu redor, porque ele me conhecia bem e ele sabia até onde eu iria. E durante o tempo, eu fui sendo curada, sabe? E Deus foi me trazendo para alguns lugares ali dentro da igreja. Uma coisa importante é que o que eu faço na igreja, eu faço porque eu sou cristã ali dentro. Eu sirvo com os meus dons, não porque eu sou a mulher dele, mas porque eu sou cristã. E que eu faria isso aonde ele está, em qualquer lugar que eu estaria. Então, e desvincular esse formatinho mulher do pastor foi difícil para mim. Difícil por quê? Eu já era desvinculada, mas as pessoas não me deixavam me desvincular desse lugar, né? Então eu acho que isso é uma construção. Então aí indo para a pergunta da Carol, existe uma série de crenças e de pensamentos que as pessoas já vão para a igreja esperando de nós, né? Posição, enfim, tudo. E a gente tem que colocar esses limites, sabe? Até onde que nós vamos ser muito clara nesses limites, né? E conciliar. Eu acho que esse conciliamento aí tem que ser aquilo que realmente a gente suporta. Eu acho que como a Eclesiastes fala, há tempo para tudo debaixo do sol. Então, tem um momento que a gente está super ativa, mas tem um momento que a gente precisa muito de estar em casa, né? Momento eu já sou hoje mãe de jovem adulta, a outra já faz aniversário essa semana, né? Minha caçula, 17 anos, aquelas filhas lindas. Então eu já tive tempo de criar filho, gente, e eu trabalhava fora, Guilherme, eu sou professora de história, então era uma época que eu trabalhava muito fora. Então eu conciliava igreja, trabalho, filhos, tudo era conciliado ali. E uma coisa que eu acho muito importante é a gente saber dos nossos limites em todos os sentidos, tá? O físico, né? Nessa época eu acho que eu tinha uma saúde muito boa, hoje eu tenho uma saúde que ela é mais frágil, então eu tenho que ter muito cuidado, porque o corpo não acompanha a cabeça vai a 1000 e quando eu fui eu me embolei, né? Mas eu tenho que saber dizer não, eu acho que isso é muito importante, eu demorei muito para aprender a dizer não, eu não posso, eu não dou conta. E legal. Agora, uma coisa muito importante, sempre com esse coração, assim, as pessoas perceberem que isso é real, sabe, assim, eu estou falando que eu não posso, é porque realmente eu não posso e eu não aguento. Gente, a gente tem uma dificuldade em mostrar fragilidades, e às vezes é isso mesmo, às vezes fisicamente, olha, hoje eu preciso descansar, eu preciso de ter um momento em que eu tenho que parar, ou então, olha, eu vou parar hoje porque eu vou ler um livro,
Então, assim, estabelecendo e ensinando isso para as pessoas também. A gente tinha uma coisa na nossa casa muito legal, e sempre tivemos pelo fato de ser uma família que sempre trabalhamos muito na igreja. O Guilherme tinha um dia que era um dia das filhas. Ainda continua tendo isso. Mas quando elas eram menores, era bem pontual. Porque o Guilherme sempre viajou muito. Então ele tinha o dia que era o dia delas. E isso era muito legal, porque era um tempo de qualidade muito bom. Então, Legal. de alguma forma, a gente foi acertando e isso foi sendo graças de Deus também, né? Sim. Foi fantástico. Legal. Respondi? Sim. O JP Rap diz que maravilha essa live. Tenho muito desejo de conhecer Labri. Olha o Aender. Eu conheci o Aender nesse retiro aí em 2013, né? O Aender hoje trabalha lá no Martin Busser. Martin Busser. Beijo pra Aender, Rose. Ale, querida, saudades. A Didi Gabo. Ale, Sapatinho de Fogo. Fê Castilho, nossa, que alívio ouvir isso, acho das línguas, né? E a Jack Freire disse, o Retiro das Mulheres com o tema O que é a Família da Edith foi muito bom, muito. Foi. Minha vida, mudou muito a minha vida e a visão de família, voltei transformada. Amém, amém. Tem outra pergunta aqui. Ah, tá. Isso aqui é do Mateus. Ale, conta alguns testemunhos de como Deus guia e sustenta o Labri. Ok. Se pudesse ter testemunhos pequenininhos para a gente aproveitar as outras perguntas. Tá, joia. O Labri, ele tem muito na sua... Isso todos os Labris, tá? Na sua essência, essa coisa da dependência de Deus, sabe? Então, por exemplo, o Labri, ele não é um ministério que ele vai... e isso não tem nada de errado com quem faça, tá, gente? É uma questão simplesmente como que esse ministério, ele acredita, ou princípios, vamos dizer assim, né? Então, você não vai ver, assim, o Labri mandando, assim, olha, gente, nós somos obreiros do Labri, por favor, mande uma oferta para o meu sustento, coisa desse tipo. Assim, de forma, assim, direta, como eu estou aqui conversando com você. Eu vou gravar aqui e vou mandar. Certamente isso não vai acontecer. Como que o Labri, ele acredita? Como que ele funciona? Nós temos as cartas de oração, e essa tradição começou com Edith, tá? Nós oramos, colocamos diante de Deus as nossas necessidades pessoais ou de Labri, tá? E aí, nós temos as cartas de oração, onde nós compartilhamos com aqueles que querem ter essa vivência com a gente, que querem chegar para mais perto. Ah, vocês mandam essa carta para todo mundo? Não, a gente não manda para todo mundo, a gente manda para quem se manifesta por e-mail. Geralmente quem vem aqui nos retiros ficam sabendo dessa carta de oração, onde a gente compartilha o que Labri o que Labri precisa, quais são suas necessidades. E assim nós acreditamos que Deus ele vai tocar nas pessoas que Ele quer, da forma que Ele quer, para que isso que nós precisamos aconteça. Então eu vou dar um exemplo, por exemplo. O único Labri em 2000, até 2007, né? Tem algum celular por aqui, gente? Deve ser do Carvalho. Em 2007, 2016, quando nós compramos essa propriedade. O único Labri que não tinha uma propriedade era o Labri do Brasil. Os demais Labris do mundo todos já tinham propriedade. E nós começamos, na verdade, desde que o Labri começou, a gente começou a orar por isso. E eu confesso que eu tinha uma ideia de Labri na cabeça, que se Deus tivesse, logo em 2008, quando o Labri a gente tivemos o sim de Labri, gente, certamente eu teria errado. Eu na época, aliás, quem fez a escolha dessa propriedade aqui foi Rodolfo, Guilherme e eu. Os outros obreiros ainda não estavam no branch, né? Por quê, gente? Porque a gente tem ideias que às vezes não está na hora. E a gente fica assim, puxa, Deus não está me respondendo. Gente, quando o Labri quando nós tivemos a resposta do Labri, do sim, vocês podem ser obreiros, gente, não veio nem uma libra e nem um tostão junto. A gente só tinha o sim. Eu morava num apartamento de 56 metros quadrados,
Guilherme não estava trabalhando, Rodolfo dava aula e não tinha nada. Então, assim, quando hoje, né, às vezes o pessoal vê as fotos, vê tudo e fala assim, nossa, que legal começar assim. Não, a gente só tinha o sim. E o que aconteceu? Um dos labris da Suécia já estava fechado, é uma longa história, já estava fechado há muito tempo. E o que aconteceu? O recurso dessa propriedade do labri voltou, desse labri da Suécia, voltou para o labri, como se fosse o labri central, para os trustees, aqueles que decidem sobre o labri. E aí, eles ficaram orando durante um tempo, tá? E eles falaram, olha, vamos mandar esse dinheiro para o Brasil. E assim, nós tivemos esse milagre dessa propriedade, né? Então, Labri é muito em cima disso, em cima de milagres. Edith, numa das cartas, fala que o Labri da Suíça, tá? Tipo assim, não das cartas, não, dos livros de Edith. No dia seguinte, ia embora, da Suíça. Tipo assim, eles já tinham mudado várias vezes. E aí, eles orando, aconteceu que, pela manhã, um envelope foi colocado debaixo da porta. E tinha nada mais, nada menos, um cheque para comprar a propriedade. Que é onde hoje eles estão, que é Roemont. E tem inúmeras histórias de todos os branches. Então, assim, eu sou essa pessoa, eu não quero me acostumar eu não quero acostumar com isso. Eu quero viver sempre acreditando de tudo aquilo que eu preciso, Deus vai mandar. E isso tem sido minha vivência como missionária integral. Eu estou desde 2013. Foi quando eu parei de dar aula para se dedicar 100% ao Labri. Então, tem sido maravilhoso. Olha aí, pessoal. Então, quem quiser ter acesso a essas cartas, entra lá no site do Labri, pega o e-mail, manda o e-mail, para você estar ajudando em orações, porque são cartas de orações, e para outras necessidades que surgirem. Colocar aqui, tá? Ó, vou botar aqui uma pergunta da Ellen. A Ellen é a esposa do João, que está hoje lá trabalhando com o Ricardo Agreste. E ela pergunta o seguinte... Amo Ellen, beijos. Ale, qual conselho você dá para uma mulher que deseja conciliar vocação acadêmica com a família? Na verdade, a nossa vocação, né, partindo do pressuposto de esfera de soberania, aonde eu tô exercendo a minha vocação, tá? Então, eu acredito que, claro, eu acho que talvez seja a questão de conciliar por causa das fases da vida. Eu acho que o desafio de conciliar ele vai ser sempre o mesmo, de conciliar casa, ministério, trabalho, família. Mas se eu parto do pressuposto que todas as coisas que eu faço para glorificar a Deus, eu tenho que saber fazer essa medida do tempo, sabe? É aquilo que eu falei há pouco em relação ao que a Carol colocou. Eu saber que momento que eu estou da minha vida e o que eu devo naquele momento dar mais de mim, ou talvez aquilo que necessite mais de mim, né? Lembrando o seguinte, gente, quando eu tenho uma família, né, um marido ou filhos, esse é meu primeiro ministério, né? Eu tenho, né, que algumas responsabilidades, algumas coisas ali que eu não devo terceirizar, né? Aí a gente tem uma outra discussão, aqueles balãozinhos que vão se abrindo dentro das conversas. É um desafio que a gente tem que ir fazendo essa medida todos os dias. Então, vocação. Quer dizer, eu demorei tanto para entender a minha vocação. E sabe quando tem aquela música maravilhosa do Marquinhos, Esperar e Caminhar? Tem gente que acha que tem que ter toda sabe? As respostas. Todas. Aí sim é minha vocação. Gente, parabéns para você que já conseguiu tão rápido
achar tudo. O Ale, eu não sei se você já leu um livro do Eugene Peterson, chama-se Verdadeira Espiritualidade Subversiva. Já. Nesse livro, são Eu não vários li, artigos, mas já né? vi. Até nesse livro ele vai falar sobre a esposa dele, né? E aí ele fala que ele chegou à conclusão que todo pastor precisa casar com uma mulher que tem uma vocação para ser esposa de pastor. Não no sentido de que ela vai desempenhar algo na igreja, Ok. mas por conta do desafio que é você ser esposa do pastor, porque a esposa do pastor, ela não tem ele só para si, porque ela acaba dividindo ele com a igreja, Sim. com os problemas de casa, os problemas relacionados a outras famílias, sobre os cuidados pastorais dele. Então, assim, é bem legal isso que o Eugênio fala. Então, quem quiser ler esse livro, Espiritualidade Subversiva, é uma série de artigos, e aí ele comenta Fantástico. sobre essa experiência. Ó, tem uma pergunta que eu achei bem legal aqui, ó. É o seguinte. Fala. Por que você acha que tem tantas mulheres acima dos 30 solteiras? Foi feita pela Mari Ventura. Ai, que louca! Essa pergunta Você conhece? tá ótima, gente! Nossa, Mari, beijo pra você. Nossa, tá difícil. Ai, ai, ai. Tá aí. Acho que um dia eu vou fazer um retiro de mulheres pra gente pensar sobre isso juntas. Cara. Tá todo mundo rindo. Aqui, eu não sei se você responder. Ô, Mari, mistério, hein? Mistério. Não, eu acho que tem umas coisas aí para serem pensadas. Não independente da idade, tá? Independente da idade. E aí eu não tô colocando, quer dizer, ela tá focando nas mulheres, né? Bem, eu tenho visto, e a gente vê aqui no Labri, muitos homens, muitos rapazes legais, solteiros. Aliás, já aconteceu o casamento aqui no Labri, viu, gente? Pode vir. Ah, olha aí. Você conhece, né? O próprio o Josué e a Karina, eles se conheceram no Labri, né? Isso, não sabia. Sim. Eu pensei que eles já tinham ido aí. Não. Eles conheceram, eu não sei se foi conferência ou aqui, eu sei que foi no Labri. Mas isso já aconteceu várias vezes. Olha, que legal. Mas eu acho, eu vou focar então nas mulheres e um dia a gente foca nos homens. A Mari respondeu assim: oremos, clamemos e jejuemos. Mas eu acho que as expectativas, sabia? Eu acho que ambos os sexos criam expectativas em relação a um outro que elas não correspondem. E talvez seja... Aí, Mari, desculpa, eu não sei se você queria ouvir uma coisa diferente, mas talvez tenha mais mulheres solteiras, porque mulher é mais chata. Ô, Ale, olha só o conselho que a Ellen... Eu acho engraçado que esse pessoal, quando casa, já sabe tudo. Olha eles aqui, ó. Você, homem solteiro, que está lendo isso, manda agora uma mensagem para aquele contatinho marcando um café. Boa ideia, o pessoal tá por aqui. Então... Tem uma pergunta da Mari bem legal. Família é o local onde aprendemos o certo e o errado. Por onde se reinicia? Nossa, Mari, depois eu vou ter que conversar. A Mari hoje tá... Eu vou ter que conversar com ela depois, só nós. Cara, acho que a gente reinicia do momento que a gente percebeu que precisa de acertar algo. Porque a gente tem aquela ideia, nossa, fiz isso, não dá para ser consertado. Não, sempre dá tempo. A gente volta ali naquele lugar, né? Gente, tudo que eu estou falando, claro, eu estou partindo do pressuposto de pessoas que são cristãs, que acreditam em Deus como seu soberano, que acreditam, né, na oração. Eu estou colocando aqui, assim, tendo tudo isso como pano de fundo, né? Então, sim. Eu já tive várias vezes na minha vida a situação que eu olhei e quando eu tive consciência, eu comecei a tentar executar aquela mudança a partir daquele momento. Vou dar um exemplo muito legal. A gente tem um grupo de mulheres que a gente faz um estudo por quinzena.
E aí, uma das lições, eu percebi que aquela virtude que a gente estava ali estudando entre as mulheres, sabe quando você tem um insight que quase que na hora me deu aquele, meu semblante descaiu, porque eu percebi que aquilo era uma coisa que eu não aprendi bem. E aí vem meu histórico familiar, aí vem tudo, né? Vem a sua história, vem o que você construiu, o que você ouviu do outro. Quer dizer, porque a gente é uma soma disso tudo, gente. A gente não inventou a roda, né? A gente é resultado, não estou querendo aqui, não sou Rousseau, tá? Não sou russoniana, sou resultado do meio, não é bem isso. Mas eu tenho a minha história, não tem como eu me desvincular dela. E quando eu percebi que isso eu não tinha, eu falei, uau, como que hoje eu posso começar a executar para que essa virtude, sabe, esse fruto do Espírito possa ser mais presente na minha vida. Gente, esse ano, eu faço 50 anos. Sério, Ney? Você tá bem, hein? Não é, menino? Fui bem cuidada. Ó, o que é que o Gui tá falando? O que é que o Gui falou? Fala perto. Ô, gente, olha esse meu marido. Olha, ó. Bueirão. A gente ainda tem 20 minutinhos e eu queria, nesses minutos, falar sobre duas coisas. Vamos lá. A primeira é sobre a sua experiência com o câncer. Eu queria que você pudesse comentar sobre isso. E a segunda, eu queria que você fechasse, porque a gente o Labri teria uma conferência em setembro, né? E aí, por conta da Covid, pode ser que não aconteça. Eu não sei se vocês já decidiram não ter. E se tem alguma ideia, alguma coisa que vocês estão planejando, se tem algum... Enfim, se você pudesse comentar alguma coisa, tá bom? Tá jóia. Bom, eu queria que você falasse agora sobre a sua experiência. Teve um câncer, passou por um tratamento. Eu queria que você compartilhasse um pouco sobre isso. Então, eu aos 45 anos, numa dessas consultas de rotina, eu descubro que eu tinha um nódulo e aí vem toda essa história, né, de vão pesquisar o que é isso, e ao final, quando eu chego lá, realmente era um câncer, né, era um câncer na mama direita, não foram nas duas mamas, um câncer na mama direita, pequeno na época, mas bem agressivo. E nessa época eu já estava fazendo um outro tratamento de saúde, que eu já estava com a saúde bem comprometida, enfim, foi uma bola de neve. Isso aconteceu em 2016. Gente, exatamente no ano em que a gente estava comprando a propriedade do Labri, né? Então, assim, é aquela coisa que... E eu me lembro que nessa época, eu tinha que... Nós compramos a propriedade mais ou menos em agosto, setembro, e eu comecei as descobertas... foram vários problemas que eu tive de saúde nesse ano, e em suma, o câncer, eu fiz a cirurgia no dia 12 de maio, mas no dia 29 de abril eu fiz uma primeira cirurgia, então num prazo de mais ou menos 15 dias eu fiz outra. Então imagina uma pessoa que era extremamente ativa e de repente você está numa cama completamente debilitada, né? Então, foi um ano extremamente difícil, em todos os sentidos, e eu acredito que muito do que eu consegui passar por esse período, né, do tratamento, porque eu fiz quimioterapia, eu fiz radioterapia. Durou quanto tempo o seu tratamento ali? Um ano e 2 meses, meu tratamento todo. Em algum momento, assim, você perdeu a esperança, assim, ficou bem para baixo mesmo? Ou não? Ou sempre manteve essa... Zé Bruno, eu diria que não, a esperança não. Mas, cara, tinha umas coisas muito loucas. Foi minha primeira experiência praticamente com sofrimento real, ou com dor, né? É isso que eu ia falar no começo. Eu tive, o tempo
tudo que podia dar no meu tratamento de errado, dava. As cirurgias davam erradas, eu tinha necroses, eu voltava ao bloco cirúrgico, as coisas davam muito erradas, sabe? O tratamento, gente, não é um tratamento assim legal, falar, gente, é muito... Hoje, quando eu olho para trás, eu vejo como Deus me sustentou, mas, gente, é muita dor, é muita privação, sabe? E perder a esperança não, mas tinha dias tristes. Tinha dias que... E eu, por ser uma mulher muito ativa e tal, imagina o seguinte, eu precisar de gente para fazer tudo. Inclusive, uma das amigas aí que deve estar me assistindo, a Rosilene, e a mulher do Aender, né? A Rose, ela tirou férias para cuidar de mim. Assim, a gente é como diz a... Sabe quando você tem assim, uma gratidão pela pessoa, né? Mas voltando, eu percebo que toda a teologia, sabe, sobre soberania de Deus, sobre quem Deus é, o que Deus faz, a direção de Deus, foi extremamente importante para mim passar por esse tempo. Um livro que para mim foi cabeceira, 2 livros. Amei! Exatamente. Estava esperando você falar isso. Andando com Deus em meio a dor e sofrimento. Gente, esse foi o único livro que eu li durante 2016 e 2017. Pedacinhos por dia. E claro, uma coisa muito interessante para mim foi que o Guilherme começou a reler a história de Abraão para mim. Inclusive tem uma palestra sobre Abraão, Cavaleiro do Infinito, e ele releu e a gente ia conversando. Eu só tinha a Bíblia, o livro do Keller, um livro de orações. Às vezes tinha momentos que eu tinha tanta dor que eu não conseguia orar. Então eu pegava o livro de orações comuns, que hoje a gente tem até o lecionário, né? Sim. E eu lia para mim em voz alta. Tá? Aí você falou uma coisa da esperança, não. Eu não perdi a esperança, glória a Deus por isso, né? Porque eu sentia que Deus estava comigo. Amém. Cara, tem o Band of Brothers, que é aquela série da Segunda Guerra Mundial. Tem um momento lá, vou ser bem rápida, que um dos soldados tá num daqueles bombardeios e ele morre de medo, blá blá blá, e tinha um cara lá que ele era o cara que ele era assim, não tinha medo de nada, sabe? Não tinha medo de nada, ele enfrentava, ele passava, todo mundo atirando e o cara tava lá. E quando ele teve uma situação em que ele foi ajudar esse soldado medroso, ele chegou pro cara e falou assim, olha, vamos, a gente tem que atravessar. Tinha que atravessar um lugar lá que estava sendo bombardeado. Aí ele falou assim, olha, eu não sou como você. Aí ele falou assim, olha, tudo bem, você não é como eu sou. Ele falou assim, por que você é assim? Ele falou assim, olha, eu sou assim porque eu sou um soldado morto. Eu já morri. Eu não tenho nada para perder nessa guerra. Cara, eu lembro que quando eu assisti isso, eu lembrei do que Paulo fala. Né? E eu acho que quando eu estava nessa época, que eu estava fazendo o tratamento, que eu estava tratando do câncer, que cada dia era um dia. Gente, tira o câncer e coloca qualquer coisa. Sabe, sei lá, a depressão, a família, um casamento desfeito, coloca qualquer coisa. A minha dependência é a mesma de você, do que a gente precisa em termos de resposta de Deus. Então, eu me lembro que quando eu estava ali naquele campo de batalha, porque é um campo de batalha, e aí eu tô pondo o câncer, mas todas essas são as batalhas de cada um, né, Zé? Sim. Eu lembro que eu falei assim, olha, é o seguinte, eu queria muito ser curada, né? Se Deus me curar, ganhei. E se não, eu já morri. É isso. Então eu acho que esse chão para pisar, durante todo esse período, e eu ainda estou dentro desse período dos 5 anos, eu ainda não terminei os 5 anos. Né? Então, sim, eu ainda tomo quimioterapia todos os dias. Né? São pequenas doses. Todo dia eu tomo. Mas você toma em casa ou tem que ir ao hospital? Não, em casa. Tá. Só aquele primeiro tratamento, né, que é aquele brutal,
que eu fiz, Sim. mas eu tenho um protocolo de um tratamento de 10 anos, que só termina em 2025, 2016, 2000, então Poxa, eu tenho muito assim, tempo. que legal, assim, não saber que você está passando por isso ainda, né? Mas que legal saber que, apesar de você estar passando por isso, você aparentemente está ótima, né? Está excelente. Graça. Ó, a Lara, que está fazendo quimioterapia, ela disse, eu lembro de cada palavra dita no hospital no dia da minha primeira quimio. Você estava ali. É verdade. Legal. Ale, Lara... foi muito bom esse tempo que a gente passou juntos aqui. Eu espero que então... mais à frente a gente possa marcar outra. Sim. Mas eu só queria que você dissesse pra gente, vai ter a conferência de setembro, não vai ter? Gente, nós não teremos a conferência presencial, mas nós teremos a conferência online. Né? Então nós teremos outros preletores, além do Guilherme, Rodolfo, Pedro Dulce, teremos mais um preletor. E eu acho que ia ser bem legal vocês participarem. Além de... Vai ser em setembro também, Ale? Vai ser em setembro. Eu acho que vai ter só uma mudança em termos do cronograma. Certo. Mas vai ser em setembro. A Vanessa já está finalizando. Possivelmente essa semana a gente já vai soltar isso para vocês. Por favor, mandem aí para os seus amigos. E vai ser bem legal. Você, além de estar participando, trocando ideias, a gente crescendo juntos, você vai estar abençoando aqui esse lavrinho. Cara, foi muito bom falar com você. Muito bom, Ale. Pelo menos matou a saudade. Então, desde 2003 que eu estou lutando para voltar aí, mas sempre uma coisa ou outra. Inclusive eu iria agora em abril. Eu lembro. Mas aí a Bruna mandou um e-mail para confirmar e eu nunca mais tinha olhado e-mail, né? Mas o WhatsApp. Sim. Quando eu fui olhar, já tinha preenchido todas as vagas, enfim. Gente, mas Deus sabe todas as coisas. Deus sabe todas as coisas. E foi bom passar esse tempo aqui com você.